Boa noite, pessoal. Vamos hoje mais uma edição da nossa live aí, um bate-papo bacana que a gente vai ter com o nosso subpresidente, né? A gente não fala vice-presidente, nosso subpresidente Vitor Ferraz. Vai ser muito legal trocar essas informações e fazer esse bate-papo aí sobre o futebol em geral e sobre o Bahia, né? Que é o que mais nos importa. Estamos só esperando ele entrar. Aí, Vitor acabou de entrar. Só esperar ele requisitar a entrada aí e a gente começa esse bate-papo aí. Enquanto isso, galera, pode ir deixando as perguntas aí, que a gente vai batendo a bolinha aqui, que a gente vai trocando ideia. Vamos só esperar ele mandar o convite. Solicitou. Não, Vitor, não apareceu aqui pra mim. Deixa eu ver. Aí, agora. Agora foi. Rapaz, eu sou um completo analfabeto nessas ferramentas de rede social. Nunca é tarde para aprender. Estou aprendendo aqui, estou me alfabetizando ainda, na verdade, né? Meu velho, vamos começar aqui, né? Nosso bate-papo. Primeiro, te agradecer imensamente por mais essa deferência e essa atenção. Você é um cara que eu admiro demais, considero um amigo que o Bahia deu hoje em dia e, enfim, te conheço desde da gestão passada de Schmidt, né? Passando por Marcelo Santana, que você era o subjurídico, de vez em quando a gente trocava algumas figurinhas aí. E agora, como subpresidente, você está demonstrando mais uma vez aí sua imensa capacidade e seu imenso amor ao clube, né? E eu queria te agradecer de novo aí por esse bate-papo. E, infelizmente, num momento em que não só o Bahia, mas o futebol vive, assim, talvez a sua pior crise, né, da história. Eu acho que a gente tem muito que debater, né? São muitas situações novas que a pandemia traz. E, enfim, eu queria que inicialmente você se apresentasse um pouco, né? Claro que a imensa torcida tricolor te conhece demais, mas enfim, tem outras pessoas aí espalhadas pelo Brasil. E eu queria que você apresentasse brevemente e aí a gente toca o barco. Valeu? Beleza. Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelas palavras. Uma satisfação aqui conversar com você e pessoal da Convergência. Convergência é um grupo que eu tenho, assim, pessoas muito próximas e com as quais eu tenho uma identificação que já vem de antes, né, dessa vida política do clube. Alguns amigos como você, Marcelo Mendes é um grande amigo aí, que, para quem não sabe, Mendes estava presente comigo, com Raps, com o professor Celso Castro, na confecção do recurso que a gente precisou fazer para viabilizar a realização da Assembleia de votação do novo Estatuto do Clube, lá em agosto se minha memória não me falha, dia 13 de agosto de 2013. A gente foi surpreendido aí na madrugada de sexta para sábado com uma decisão judicial absurda que impedia a votação do novo Estatuto, e aí fomos ali 5 para 6 da manhã correr para preparar o recurso para tentar manter a Assembleia para realizar para aprovação do Estatuto, e Mendes estava com a gente nesse episódio. Enfim, é um grande amigo aí, assim como tantos outros que fazem parte da Convergência, esse grupo aí que vem construindo sua história agora junto à vida política do clube, e um grupo que tem pessoas que procuram sempre colaborar com a gente aí no intuito de ajudar no engrandecimento da nossa instituição. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou advogado, tenho 33 anos agora, embora aí parecendo mais velho, né? Meio acabado, mas tenho 33 anos. Você é um atleta.
Você tem histórico Né? de atleta. Já fui. Você tem histórico de atleta. Já fui. Estou no Bahia desde 2013, como eu falei, a convite do presidente Fernando Schmidt. Comecei a trabalhar no clube no dia seguinte à nossa eleição, no dia 9 de setembro, 2 dias depois da eleição, a primeira eleição democrática do clube. Então, como assessor jurídico, à frente do departamento jurídico do clube, cargo que eu ocupei de setembro de 2013 até dezembro de 2017, quando, junto com o Guilherme, fomos eleitos aí para esse triênio que se encerra nesse ano. Sócio do Bahia desde 2010, ali um dos poucos sócios daquela época difícil. Me associei Era uma peregrinação, né? Era difícil, assim, mas me associei muito convicto de que esse era o melhor caminho para lutar pelas mudanças que eu acreditava que eram necessárias no clube. E acho que foi um caminho interessante de se percorrer, porque me deu assim uma visão muito peculiar de como é você participar de um clube em que o sócio é visto como inimigo, né? Pelo menos é assim que nós éramos vistos. Por não compartilhar e compactuar com o que se fazia à época, nós éramos vistos como pessoas não gratas. Um episódio curioso é que durante a intervenção, Hatz, uma pessoa que eu me aproximei bastante, hoje um grande amigo, me chamou e falou assim, olha essa lista aqui. Era a lista que tinha todos os sócios do clube. Não chegava a 400, minha memória não me falha. E aí tinha alguns nomes assim, marcados, né? Em negrito e tal. Ele falou... Eu perguntei ali pro rapaz se toma conta disso, por que esses nomes estão em negrito? E ele me falou que são pessoas problemáticas. Seu nome tá aqui, marcado. Aí você ficou orgulhoso, né? Eu falei, pô, então é sinal de que eu tô fazendo o que tem que ser feito, assim. É um motivo de muito orgulho para mim. Mas, enfim, essa é minha, assim, de maneira bem curta, minha trajetória no Bahia. Eu, como eu disse, sou advogado e desde 2015, trabalhando exclusivamente no clube. E, enfim, um clube nos proporciona assim, experiências muito diversas e muito interessantes e enriquecedoras do ponto de vista profissional também, pela diversidade de temas com que a gente lida e o grau de dificuldade que a gente tem para tratar de algumas coisas. Então, eu agradeço muito por poder vivenciar e aprender diariamente ali à frente do clube. Legal, Vitor. E agora vivendo, talvez, o seu maior desafio, né? Como gestor de futebol, né? Agora com essa pandemia. Assim, a gente vai ter 1 hora, né, de bate-papo e eu pensei da gente separar um pouco cronologicamente, né? Primeiro falar um pouco do antes da pandemia, depois um pouco durante a pandemia e o pós-pandemia, né? Cenários possíveis, etc. Falando rapidamente um pouco sobre o antes da pandemia. Você contou aí sua trajetória, né, desde 2013, desde a intervenção, e recentemente, eu acho que tem 2 semanas que a gente recebeu a notícia de mais um passivo aí, né, uma herança maldita que a gente recebeu do deposto pela Justiça, que foi a notícia da ação de mais um bloqueio, né, das contas do clube referente Exato. à BWA. E a gente sabe também que tem um histórico de ações trabalhistas, enfim, que o clube paga todo mês, né, o acordão. E eu queria que você pincelasse um pouco assim desse legado, que eu acho importante a gente falar sempre sobre esse assunto, né, relembrar o quanto o clube estava destroçado, né, pela gestão passada, pela gestão antes da democracia, né, e o quanto essa herança, esse passivo até hoje atrapalha o clube, né, a gente ainda fica envolto com essas questões como dessa ação, que é uma ação maluca, né? Com certeza. Em que fala aí. Assim, de fato, a gente fala muito nisso porque talvez as pessoas não tenham a percepção das dificuldades que são empreendidas no nosso dia a dia por conta dessa herança maldita, como a gente chama. O Bahia foi um clube que durante muitos anos foi administrado de maneira absolutamente não só amadora, mas irresponsável, para se dizer o mínimo, né? O clube, em determinado momento, eu tenho certeza de que a prioridade de quem estava lá era buscar se beneficiar o máximo possível. É um cenário desolador e isso é uma coisa que vai demorar ainda alguns anos
para que as marcas aí, as sequelas sejam curadas, né? Se a gente for falar, dá para fazer uma live só para falar sobre isso, assim. Verdade. Eu tenho um cenário muito emblemático que eu gosto de narrar quando a gente fala dessa dificuldade, que é a nossa primeira avaliação financeira que foi feita ali ainda em setembro de 2013, quando nós entramos no clube. Nós tínhamos um cenário assim muito superficial, 20 milhões de contas vencidas de questões essenciais, folha salarial, serviços básicos, ou a vencer até o final de 2013, e 4 milhões de valores a receber. Bahia já tinha antecipado receitas de televisão, receitas de patrocínio, receitas de bilheteria. Todas as principais verbas que o clube tinha direito já estavam antecipadas. Então, era um cenário muito, muito desafiador. E a herança é uma herança muito grande. Essa semana nós tivemos uma reunião com o Tribunal Regional da Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, né, o tribunal aqui, daqui da nossa região, de Salvador, da Bahia, e para tratar do nosso acordo global. Da intervenção para cá, setembro de 2013 para cá, o Bahia já pagou cerca de 40 milhões de reais de passivo trabalhista. Caramba. Talvez 10% disso tenha sido pós-intervenção, ainda reflexo ali daquele desajuste que o clube tinha. Sim. Já que de 2015 para cá, o clube não teve, por exemplo, nenhuma reclamação trabalhista de treinador e praticamente nenhuma reclamação trabalhista de atleta. Eu digo praticamente porque tem uma ou outra para discussão de tese, mas em relação à reclamação trabalhista para cobrar direitos que fossem ali, verbas trabalhistas que fossem incontestáveis, salário, férias, 13º, isso não existiu no clube de 2015 para cá. Então, a imensa maioria desse passivo é decorrente desse processo pré-intervenção. E nós ainda temos hoje inscritos para recebimento da fila do acordão 14 milhões de reais, além de alguns outros processos tramitando que eu diria que tem mais 14 ou 15 milhões de reais aí. Então, o Bahia já pagou 40 e tem mais uns 30 para pagar. Fora juros, correção, que a gente sabe que na Justiça do Trabalho é assim, né? Então, estava pagando, Vitor, o acordão estava sendo quanto por mês que o clube estava pagando? Nós estávamos pagando 620 mil reais por mês e ainda tínhamos uma obrigação anual de fazer um aporte de 1 milhão de reais. É um craque de seleção brasileira, né, todo mês. Exatamente. Isso só de dívida trabalhista, tá, Vicente? Fora isso, tem as dívidas fiscais que estão inseridas ali no Profut, que é um parcelamento de 20 anos, que se iniciou ali no final de 2015. Então, o clube ainda tem mais 15 anos para pagar, que nos consome aí 400 a 500 mil reais por mês, fora outras dívidas extrajudiciais negociadas, e tem essa dívida que você mencionou da BWA. Então, para não me estender demais e tomar o tempo todo que daria para a gente falar sobre isso, acho que dá para ter uma noção, assim, é bem emblemática essa questão de dívida trabalhista, isso que eu falei em relação ao nosso primeiro fluxo de caixa ali. E a BWA é um processo que nós já lidamos ali desde 2016, foi quando a ação foi proposta, decorrente de um instrumento de confissão de dívida assinado pelo presidente destituído, a quem eu não gosto nem de me referir pelo nome, porque dá azar. O deposto. Né? O destituído, o deposto. Foi assinado por ele em 2011, em nome do Esporte Clube Bahia S.A., é bom que se diga, que contém uma série de vícios formais. Para quem não é do ramo do direito, aí, os vícios formais são, digamos assim, falhas e questionamentos em relação ao modo que foi feito, né? ao procedimento adotado, ao formato adotado. Por exemplo, esse instrumento de confissão de dívida, ele não indica exatamente qual a origem da dívida. Ele simplesmente traz um valor original lá de 6 milhões e meio, mais ou menos, e o Bahia S.A., né, a sociedade anônima do qual o Esporte Clube Bahia é sócio, minoritário, diga-se de passagem, porque o sócio majoritário é a Liga Futebol, aquela empresa do grupo do Banco Opportunity, né? E o Esporte Clube Bahia S.A. assumiu essa dívida assim, de maneira inexplicada, sem qualquer tipo de detalhamento, sem qualquer tipo de memória de cálculo,
sem a indicação de como esse dinheiro teria entrado no clube, de como o Bahia teria contraído essa dívida, né? E o destituído assumiu essa dívida em 2012, praticamente não fez nenhum pagamento e quando houve a decisão da justiça ali, já existiam muitas parcelas dessa confissão de dívida em atraso. E quando a ação foi proposta, nós procuramos ali as informações e não conseguimos identificar a que título seria essa confissão de dívida, o porquê dessa confissão de dívida, qual a origem dessa dívida, onde esse dinheiro teria entrado, de que forma o clube teria recebido esse recurso e o que justificaria assumir uma dívida de um valor tão alto. Infelizmente, nós tentamos na Justiça, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde corre o processo, e estamos tentando agora no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, demonstrar que esse processo não pode se dar da forma como está se dando. Por quê? Porque é uma execução direta. No processo de execução, também para quem não é advogado, o clube não tem a oportunidade de fazer suas provas. O clube gostaria, por exemplo, de realizar uma perícia contábil a fim de demonstrar que esse dinheiro não entrou, pelo menos não na totalidade, nas contas do clube. Gostaria de chamar testemunhas que participaram, vivenciaram esse momento, o momento dessa relação daquela empresa com o Bahia, também para dizer que não existia qualquer tipo de lastro fático para justificar essa assunção de dívida pelo clube. Enfim, é um processo complexo que tem uma série de peculiaridades. A gente tem ainda medidas jurídicas importantes a adotar. Temos a expectativa assim, de, em algum momento, conseguirmos reverter essa situação imediata de bloqueio de contas, de penhora de ativos, mas ainda temos alguns obstáculos aí a transpor para que a gente consiga ter um êxito maior, que a gente entende que seria justamente a possibilidade dessa produção de provas, enfim, retroagir aí para que o processo seja tocado da maneira mais adequada. Mas é um problema, assim, que a gente tem que enfrentar hoje e, lamentavelmente, no momento de uma grande dificuldade, como você falou, que é essa crise do coronavírus, que está aí afetando o mundo inteiro e o futebol, enquanto uma atividade econômica também, uma indústria, está sendo brutalmente abalada, porque é uma indústria aí do ramo do entretenimento e, evidentemente, deixa aí de ser o rol de prioridade para muitas coisas, o que é natural e a gente compreende, né? Mas, de fato, é um momento muito delicado, de uma maneira geral, que se agrava um pouco mais por conta da situação desse processo da BWA. A famosa herança maldita, né? Mas com certeza, com certeza. Vamos tocar para frente. Primeiro, mandar um abraço aí para o pessoal que tá entrando na live. Nossos amigos Pocídio, Cris Pocídio, Milton Jordão, o pessoal da Convergência, Desmo, André. Aí é nossa retaguarda jurídica. Rapaz, isso aí aí... é uma zaga de respeito. O pessoal aí faz gol também, aí ele tá faz gol também, faz gol também. Cristiano Pocídio é o nosso advogado trabalhista responsável por conduzir os processos aí, por exemplo, de todos aqueles ex-presidentes que ingressaram com reclamações trabalhistas contra o clube, alegando que teriam direito a receber valores aí, e ele construiu uma tese muito interessante de que existia uma fraude, na verdade, na relação, e nós conseguimos até então ter êxito em todas essas ações, e é um motivo de muito orgulho assim, poder compartilhar e aprender com ele. Cris, um abraço aí. Legal, fera. Vitor, o time já está treinando, né? Está com treinos de maneira remota, né? Os atletas estão treinando individualmente, né? Não vou nem dizer o time, porque não há nenhum tipo de trabalho coletivo. Remotamente, a comissão técnica passa alguns exercícios e eles fazem de casa, não é isso? Há uma espécie de monitoramento que é feito a partir de uma programação de treinos passada e elaborado pela nossa equipe para que eles mantenham o mínimo ali de condição física para quando a gente possa retomar as atividades lá no CT, a gente não tenha que superar uma etapa aí de preparação mais, digamos assim, inicial, com cara de pré-temporada, né? Então, é um trabalho que é feito aí com toda a nossa preparação física, fisiologia, comissão técnica também, tudo bem pensado aí de acordo com as características de cada atleta. Entendi. E qual é a previsão
para a retomada dos treinos presenciais? Já existe? Vocês ainda estão articulando isso com prefeitura, com o governo do estado? Como é que está isso? Por enquanto a gente não tem uma data precisa ainda, infelizmente, a gente gostaria de ter, mas a gente tem uma compreensão de que antes da retomada dos treinos é fundamental que a gente tenha o máximo de segurança e o respaldo das autoridades sanitárias competentes para que os treinos sejam retomados assim de uma maneira a expor os atletas ao mínimo de risco possível, né? Claro que a gente sabe que é um momento ainda delicado. Vamos adotar, quando pudermos retomar os treinos, uma série de medidas de protocolo de segurança que estão sendo aí debatidos largamente pelo nosso departamento médico, junto com os departamentos médicos de todos os clubes da Série A e B e a CBF, protocolos com nível internacional de segurança, mas mesmo assim a compreensão é de que ainda não é possível retomar os treinos no nosso treinamento, né? Os treinos ali com todos juntos. A gente tem contato constante aí com as autoridades, como eu falei, e no primeiro momento que for possível estaremos prontos para fazer isso, cumprindo todo esse protocolo a que eu me referi, fazendo o máximo de testes possível, não só nos atletas, mas em todas as pessoas que vão estar ali no dia a dia do futebol, para evitar qualquer tipo de situação de maior exposição ao risco de contágio no ambiente de trabalho. Ah, legal. O Paulo Reis está perguntando aqui, se usar o valor da venda do Fazendão, mais ou menos 30 milhões, não é exatamente esse valor, mas enfim, algo próximo. E se fizer um acordo com o Tribunal do Trabalho para pagar de uma vez, descontado juros e multa, pagaria a dívida trabalhista? Me parece que a gente até debateu isso na última reunião presencial do Conselho. A ideia é se usar o dinheiro arrecadado com o Fazendão para abatimento de dívida, né, Vitor? Claro que a gente tem uma situação nova agora, que é a situação do coronavírus, e isso, logicamente, vai ter um impacto grande nas finanças do clube, e isso imagino que vai remeter à necessidade de uma nova discussão, uma nova conversa, muito criteriosa em relação a como empregar esse recurso decorrente de uma possível vinda do Fazendão. Da parte da diretoria executiva, como você sabe, Vicente, sempre passou pela nossa cabeça utilizar boa parte desse recurso para quitar dívida, principalmente se for dívida que nos possibilite um deságio interessante. Isso não depende especificamente do tribunal. O tribunal funciona ali como um grande órgão de conciliação, no caso do nosso acordo coletivo. As negociações têm que se dar de maneira individual com cada credor, mas nós acreditamos que é sim possível e bastante viável conseguir acordos interessantes com deságios bem oportunos para o clube, caso a gente disponha em algum momento de um recurso maior como esse para esse tipo de negociação. Mas, repito, é uma coisa que vai ser muito processo a processo, né? Credor a credor. Beleza. Mas sim uma ideia interessantíssima, seja porque é possível ter um deságio em relação ao valor de cada processo, seja porque o custo financeiro que a gente tem com esses processos parados é um custo significativamente alto. A gente calcula aí de 14% a 15% por ano. Isso hoje a gente tem aí 14 milhões, 15 milhões, vamos arredondar aqui para facilitar a conta, empregado lá, aguardando para pagamento. A gente está falando aí de 2 milhões e pouco de reais, né, de custo financeiro. Então, olha, assim, é um valor que é alto e que se a gente puder fazer um aporte para não só evitar esse custo financeiro, mas ainda ter um desconto em relação aos valores dos processos, para a gente algo bastante interessante, porque, por outro lado, nos livra aí, nos dá mais fluxo de caixa com aquele valor que a gente vai deixar de empreender nas parcelas mensais para pagamento do acordo. Legal. Voltando um pouco ao assunto da retomada dos treinos, enfim, da atividade esportiva, a gente viu na semana passada os presidentes do Flamengo e do Vasco chegaram até a ter uma reunião com o presidente, etc., e eles estão fazendo um movimento lá no Rio, junto com a Federação do Estado, né, com a Federação Carioca, para, de alguma maneira, tentando pressionar as autoridades locais e fazendo um movimento para que se retome logo ali os jogos, né? Enfim, há uma série de controvérsias.
Botafogo e Fluminense estão se posicionando contra, né? E, enfim, de uma posição um pouco mais sensata, né? A meu ver. Você já externou aqui algo que Guilherme também vem externando, que o clube só se sente seguro a retomada dos trabalhos e só será permitido também, né? Quer dizer, foge da alçada diretiva do clube retomar esses treinos presenciais e atividade esportiva, uma vez que as autoridades permitam, né? As autoridades sanitárias permitam. Mas, enfim, a minha pergunta é, o clube hoje, ele vem sofrendo de alguma maneira alguma pressão para que sejam retomadas essas atividades ou tudo tem acontecido da maneira técnica como deve ser, assim, do ponto de vista da regulamentação sanitária? Eu não diria que há uma pressão, há um debate nacional. Acho que aqui no estado todos os atores do nosso futebol estão muito sintonizados, assim, estão numa mesma linha. Embora, claro, a gente saiba que o impacto de cada dia parado é um impacto muito, muito forte, muito significativo do ponto de vista financeiro para todos. Mas eu conversava hoje à tarde, por exemplo, com o presidente da Federação Baiana, Ricardo, a quem eu mando um abraço aqui. Ricardo tem sido muito parceiro dos clubes e tem tido um diálogo muito interessante com todos. E embora a federação também esteja enfrentando muita dificuldade por conta da paralisação, eles têm adotado a mesma linha que a gente de amplo diálogo com as autoridades de saúde, para que somente com o aval dessas autoridades eles retomem qualquer tipo de programação em relação ao campeonato, né? O campeonato foi interrompido aí, faltam 2 rodadas para o encerramento da primeira fase, mas não há nenhum tipo de movimento aqui no nosso estado de pressão para que o campeonato seja retomado, digamos, de maneira assodada, né? Há um respeito muito grande em relação às orientações aí dos órgãos de saúde. A nível nacional, como eu falei, há um debate, há um diálogo constante. Guilherme hoje é o presidente da Comissão Nacional de Clubes, um órgão composto aí por 5 clubes da Série A, 3 da Série B, 1 da Série C e 1 da Série D. Guilherme é o coordenador, digamos assim, o presidente desse movimento. Então, há um debate por parte dele, ele participa intensamente dessas conversas e, por mais que existam opiniões diversas, que têm que ser respeitadas e compreendidas diante da circunstância de cada lugar, enfim, de cada clube, mas hoje, a nível nacional, também ainda o que prevalece é essa posição mais cautelosa, né? Então, infelizmente, do ponto de vista do nosso desejo e da necessidade de retomar os jogos, ainda não há essa sinalização, mas o Bahia compreende que é preciso, sim, agir com essa cautela. Beleza. Voltando um pouco para falar das finanças do clube, né? A gente sabe que, atualmente, a única receita importante que tem entrado no Bahia é as receitas provenientes do programa de sócio, né? Eu queria que você falasse aí para a gente como é que está a inadimplência, se ali ainda está por volta de mais ou menos 30%, né? Que a gente estava falando. Como é que estão as ações, enfim, promoções, para a gente anabolizar um pouco, né, essa fonte de receita. E até eu mando aqui um abraço, uma lembrança para o pessoal aqui da Embaixada de Brasília, que eles fizeram uma ação muito interessante, que foi a promoção. Verdade, a antecipação, né? A antecipação de, no mínimo, 3 mensalidades, e que depois, enfim, o clube adotou, né, como ação. Foi bem bacana. Queria que você contasse um pouco para a gente aí como é que está essa gestão do plano de sócios nesse momento, que ela é quase a única fonte. Basicamente a nossa única fonte assim, de receita. Para que as pessoas entendam, o clube tem 3 principais fontes de receita. A primeira, a maior, corresponde aí a 45% mais ou menos de toda a receita do clube, é a televisão, né? Depois aí dependendo do ano, temos plano de sócio e bilheteria e venda de jogadores. Dependendo do ano, há uma oscilação entre qual fica em segundo lugar e qual fica em terceiro lugar. Não se vende jogador nesse momento, o mercado está absolutamente parado. Em relação à televisão, é público que há que houve uma diminuição por parte da Globo em relação aos valores a serem pagos a todos os clubes, até porque o campeonato nem começou ainda.
e isso já foi acordado entre todos, e há um questionamento aí, uma questão que está sendo discutida entre os clubes que têm contrato com o esporte interativo, dentre os quais o Bahia. Então, praticamente, a gente está sem receber verba de televisão. E hoje, como você bem pontuou, o clube sobrevive, faz frente às suas despesas mais básicas, quais sejam pagamento de salário, água e luz, é o mais básico assim que a gente não pode deixar de cumprir, né? E isso está sendo possível, está sendo viabilizado com toda dificuldade pela arrecadação proveniente do plano de sócios. É fundamental, claro que a gente sabe que esse momento de crise mundial tem impacto na vida das pessoas. Algumas pessoas, infelizmente, estão ficando desempregadas, outras pessoas estão tendo perdas financeiras por conta dos pagamentos dos seus salários, né? A gente compreende tudo isso, mas aqueles que puderem fazer um esforço e se manter em dia com o clube, saiba que é isso que possibilita que a gente esteja aí com toda a dificuldade honrando esses compromissos mais básicos. Naturalmente, por conta de tudo que eu falei, há uma queda, né? Como você disse, há uma queda importante que não aconteceria se nós estivéssemos ali nesse período de jogos. O fato de não termos aí as partidas atrapalha bastante, né? Impacta bastante, mas a gente vem adotando aí algumas medidas de sensibilização e de oferecimento de vantagens para aqueles que se mantêm em dia, que tem também nos dado uma resposta, e a gente agradece a todos aí que têm feito esse sacrifício e compreendido que isso é o que faz o clube hoje respirar e poder honrar seus compromissos. Legal. Você citou aí, quando você estava falando, né, na composição das receitas do clube, a questão da TV e a questão da Globo, né, que no momento não está transmitindo futebol ao vivo, só algumas reprises, né? Até me perguntaram se os clubes recebem alguma coisa pela reprise. Nada. Não, nada. Só nada. Muito obrigado. E que a Globo, enfim, está pagando apenas um resíduo, né, do contrato. E a questão do esporte interativo, que eu acho até uma questão interessante, Vitor, da gente abordar, porque eu me lembro quando o esporte interativo surgiu no Brasil, quer dizer, veio, né, com esse apetite de transmitir conteúdo de futebol aqui no Brasil, e eles focaram muito no mercado regional, aqui no Nordeste. E eu acho que eles elaboraram uma estratégia de marketing muito interessante, né, dizendo que era uma empresa comprometida com o regionalismo, com os clubes do Nordeste, etc. E eles foram muito exitosos em vender essa imagem de que seria uma empresa que apoiaria, enfim, essa pulverização do futebol, né? Diminuir, né, o fosso que é do futebol e a atenção que a mídia dá nos times do sul do país em relação ao Nordeste. Eu acho que houve, até por parte da torcida, eu lembro de alguns jogos, o pessoal, enfim, enaltecendo esporte interativo. E depois eu acho que caiu a ficha para todo mundo que não existe empresa má, não existe empresa boa, não existe isso no mercado. O mercado são empresas com seus interesses, né, com suas questões, e que, enfim, estão sujeitas, né, a essas condições de mercado. E aquilo me chamou muita atenção na época, né, quer dizer, como através dessa estratégia de marketing bem elaborada, desculpa aqui, caiu. Essa estratégia de marketing bem elaborada por eles, né? E que isso, de alguma maneira, criou esse sentimento. E agora a gente está enfrentando esse problema jurídico em relação a eles, que vai causar mais uma dificuldade ainda para o clube nesse momento, né? Eu acho que você foi muito feliz, assim, quando você disse que não existe empresa boa e não existe empresa má. Existem empresas que têm os seus interesses econômicos e que se utilizam das estratégias mais variadas para obter êxito em suas negociações. De fato, o esporte interativo lá atrás, quando se lançou ao mercado e foi em busca de alguns produtos para trabalhar, a Copa do Nordeste, alguns campeonatos estaduais e o próprio Campeonato Brasileiro, eles adotaram um discurso ali de valorização do futebol a nível nacional, em relação a clubes e a regionais do país, regiões do país, que muitas vezes
se viam preteridos e desvalorizados em relação à grande mídia esportiva, né? Eles começaram a transmitir na Série C, né? Eles pegaram Série C, Série D, pegaram Campeonato Cearense, campeonatos pelo Nordeste em geral, e a Copa do Nordeste como seu grande produto nacional. Acho que aquela final do Campeonato do Nordeste em 2017, Bahia e Sport, com uma super produção, assim, foi o ápice ali desse produto e deu um retorno muito interessante para eles. Mas o que acontece, assim, sem a gente entrar em muito detalhe do problema que vem acontecendo, porque há uma série de cuidados que precisam ser tomados, mas o que acontece é que de lá para cá houve uma série de sucessões empresariais no corpo da Esporte Interativo, que se tornou Turner, que foi adquirida pela AT&T, do grupo Warner. Enfim, é um processo de sucessão complexo que tem as suas peculiaridades aí e que fez com que, de repente, a empresa se voltasse a um outro um outro olhar estratégico, eu diria, em relação aos produtos e ao produto de futebol, né? Talvez isso explique um pouco o porquê dessa mudança de postura, né? Mas, como você falou, não existe mocinho e bandido. Existem interesses contrapostos que precisam ser discutidos e, se não for possível nós discutirmos, chegarmos a um consenso de maneira amigável, estão aí as arbitragens e a justiça para entender quem é que está com a razão, né? Mas a gente compreende que essas circunstâncias são naturais de acordo com essas mudanças que vão ocorrendo aí organicamente em cada empresa, em cada organização. Houve até uma intervenção do CAD, né, em relação a eles, porque houve uma aquisição eles fazem parte de um grande conglomerado, né, nos Estados Unidos. Porque a legislação brasileira ela prevê uma espécie de proteção em que empresas controladoras de transmissão de conteúdo não podem ser empresas produtoras de conteúdo, né? Aham. Então, como o grupo AT&T é sócio da DirecTV na América Latina e, no caso, no Brasil, a DirecTV é a Sky, né? E eles também têm produção de conteúdo, tem essa discussão acontecendo aí, né? É um tema bem específico, uma coisa bem técnica do ponto de vista de direito, aí essa parte de regulação, né? E, enfim, é um tema que requer assim, uma análise bem cuidadosa. Então, tudo isso está aí faz parte desse no ar imbróglio, né? agora e faz parte desse imbróglio que talvez justifique um pouco essa mudança de postura. Beleza. Nosso amigo Desmond está perguntando aqui como é que está a negociação do patrocínio Master. Tem alguma novidade? A gente está com algumas negociações aí em curso. A gente esteve bem perto de fechar um patrocinador Master ali em março. Já estávamos em fase de elaboração de contratos, mas foi justamente o momento que houve a paralisação aí por conta da pandemia. E é evidente que isso acabou impactando aí na conclusão do nosso negócio. E a empresa, logicamente, a gente compreende, resolveu esperar um pouco para ver de que forma ia ser impactada por esse momento, que é um momento bem peculiar, e tirou um pouco o pé do freio. Mas a gente voltou a conversar, e não só com a empresa, mas tem algumas empresas a gente vem conversando, algumas em fase mais avançada, e a gente espera que quando o futebol seja retomado, a gente já tenha um patrocinador master aí exposto na nossa camisa e nos ajudando a superar esse momento de dificuldade. Legal, isso aí. Vitor, em relação ao calendário, né? Acho que é uma das grandes discussões agora, como é que vai ficar o nosso calendário. Me parece que hoje, a gente já está no final de maio, não existe possibilidade de retomar o futebol em junho, né, aqui no Brasil. Vamos trabalhar em julho, né? Vamos trabalhar com esse cenário de julho. Se o futebol hoje voltasse 1º de julho, até dezembro, 20 de dezembro, 22 de dezembro, seriam 50 datas, né? O Rodrigo Capello fez essa projeção, seriam 50 datas. E hoje, no calendário do nosso futebol, seriam mais ou menos necessárias por volta de 65 datas, contando as 6 rodadas finais, né, dos estaduais, as 38 do brasileiro, Libertadores depende, né, até quando os clubes chegam, Libertadores e Sul-Americana, que é o nosso caso,
seriam por volta de mais 8 datas. E os campeonatos regionais, né, como sobretudo do Nordeste, que se encaixaria aí nessas datas de Copa do Brasil, Libertadores, etc. Então há uma necessidade, uma forte tendência do calendário ultrapassar 2020, né? Estaremos em 2021. Aliás, a última vez que isso aconteceu é de gloriosa memória nossa, né? O último campeonato brasileiro, que foi até o outro ano. 89, 88, 89. Faz parte dessa nossa segunda estrela aqui. E também, tanto a FIFA quanto a CBF, me parece que já alteraram o seu regulamento de competições para permitir que haja um número maior de partidas durante a semana, né? Que o intervalo entre as partidas possa ser de 48 horas. Como é que você está vendo essa construção aí do calendário agora? Acho que vai ser um momento de sacrifício assim, para todos. Para que as pessoas entendam assim, o calendário é fundamental para que a gente possa ter ali os nossos compromissos financeiros honrados. Os nossos credores, eles contratam com a gente com base nesse calendário base, né? Nessa ideia de formatos de competição pré-concebidas. Então, é fundamental que a gente faça todo o sacrifício para que as competições aconteçam da maneira como foram pensadas e como foram vendidas ao mercado, digamos assim. Fatalmente, é grande a possibilidade de nós precisarmos entrar em 2021 para a conclusão do nosso calendário, né? Há hoje já um debate nesse sentido. Há também, como você falou, um debate em relação à possibilidade da redução, da realização de jogos com uma distância entre eles menor, né? Até se for o caso em 48 horas de um jogo para o outro. Vai exigir de todos assim um sacrifício a mais, principalmente dos atletas, evidentemente. E um elenco maior também, né? Vai exigir dos clubes uma disponibilidade maior de atletas, porque é sobre-humano você exigir que atletas atuem com esse curto espaço de tempo para recuperação. Para que você tenha uma ideia, assim, eu não sou da área de saúde, mas a gente lida aí com futebol já há algum tempo, acaba aprendendo essas coisas. O ápice do desgaste físico de um atleta se dá justamente 48 horas após a prática da atividade. Então, é de se compreender que, em sendo realizadas partidas com essa distância, né, vai ser fundamental que os clubes tenham à sua disposição o maior número possível de atletas para fazer essa rotação entre eles aí, né? Então, vai requerer aí do treinador, comissão técnica, diretoria de futebol, uma visão muito estratégica assim, e um planejamento muito bem feito em relação à utilização das peças do elenco para que a gente possa aliar a resposta física com o desempenho esportivo. E, como eu falei, tudo isso é decorrente desse momento excepcional que vai reclamar de nós aí uma compreensão maior em relação ao que a gente tem como preconcebido como o ideal para a prática esportiva profissional. Vitor, com a dissolução do Sub-23, quantos atletas foram incorporados ao elenco principal? A gente ainda está em fase de negociação com alguns atletas, mas a gente imagina aí que entre 7 e 10 atletas farão parte, alguns deles já com contratos renovados, como Gustavo, como Matheus Klaus, como Edson, e alguns outros que são oriundos da base, que continuam com a gente, como Kaique, como Saldan, né? Mas a gente acredita aí que de 7 a 10 atletas é um número ideal para que se some ali aos atletas que já fazem parte do grupo principal e deem essa robustez de elenco suficiente para que a gente possa aguentar essa carga que vai vir aí e que vai exigir de todos nós esse sacrifício. Vocês estão pensando num elenco de quantos jogadores, mais ou menos? 30? A gente pensa aí hoje de 30 a 33 atletas, mais ou menos isso. Tá. Futebol feminino, Vitor, tem alguma confirmação da CBF em relação ao Campeonato Brasileiro? Houve uma ajuda de custo, né, que eles pagaram para todos os times, tanto da Série A1 quanto da Série A2. Exato. E como é que está a questão do futebol feminino? O time está treinando também, remotamente?
O nosso treinador Igor Morena e o preparador físico Ítalo Trinchão, eles vêm fazendo acompanhamento, mantêm contato constantemente com as atletas, fazem esse monitoramento remoto também, para que as atletas igualmente se mantenham condicionadas ali minimamente, para que, assim que for possível, possam retomar as atividades. O futebol feminino e a base tem alguns dificultadores maiores, porque implicam em residências conjuntas, em alojamentos, em uma maior aglomeração de Sim. pessoas por um período constante, assim, né? Todas as nossas atletas residem no mesmo local. A gente tinha uma casa alugada próxima ao Fazendão e agora já providenciamos uma nova residência próxima ao Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, para as nossas atletas do futebol feminino, já que, por enquanto, a gente ainda não dispõe de uma estrutura adequada para abrigá-las no interior do nosso CT. Mas isso requer, essa situação do feminino e da base requer um cuidado maior e certamente fará com que a gente, num primeiro momento, só tenha a retomada das atividades do futebol profissional, né? Que é o grande motor econômico hoje do futebol brasileiro de uma maneira geral. Então, e vai servir de teste, digamos assim, para que essas outras atividades que, como eu falei, implicam em uma maior interação entre as pessoas envolvidas, possam retornar no momento de maior segurança, né? Então, o quadro hoje, é um cenário ainda, há uma indefinição muito grande, tanto do feminino quanto da base, e a gente compreende também que é necessário agir com toda essa cautela. Legal. O Jailton, ele está fazendo uma pergunta aqui, se o Bahia tem alguma dívida com a FIFA, se tiver, de quanto é o valor. Não, a gente não tem ação proposta por ninguém contra o Bahia na FIFA, não. Graças a Deus a gente conseguiu. Existiam algumas demandas que poderiam gerar ações na FIFA, mas a gente conseguiu controlar aí ao longo do tempo e hoje não há nenhuma. A gente tem ações na FIFA. O Bahia tem ações propostas na FIFA de cobrança, né? Sim. Mas não tem nenhuma contra o clube, não. Eu acho que essa pergunta o Jailton fez em referência ao Cruzeiro, né? Que a gente viu o que aconteceu. Sim. Que uma ação, ele já perdeu 5 pontos, né? 6 pontos. 6 pontos, e que já tem outra vencendo no final do mês, Isso, né? Se ele não conseguir pagar, já vai sair com menos 12, né? Exatamente. É triste, né? Eu tô dando risada aqui, mas é triste. É um cenário assim, desolador, mas é preciso compreender que o futebol, cada vez mais, cada dia que passa, requer gestões mais profissionais. Não dá para agir como muitos clubes ainda agem e como era comum no passado, contraindo dívidas além da capacidade de pagamento do clube, na expectativa de que vá contar com a benevolência dos órgãos de fiscalização, dos órgãos da administração do desporto, e de que isso nunca vai ser cobrado, né? Não se aplica, não se faz mais futebol dessa forma, e a FIFA vem sendo muito rigorosa nessa fiscalização e na aplicação de penalidades decorrente da inadimplência injustificada de clubes. Com certeza. E eu acho que o caso do Cruzeiro, ele é muito didático, né, Vitor? Porque num determinado momento eles gastaram, gastaram muito, né, com compra de jogadores e salários astronômicos, etc. E eles tiveram algum êxito no campo durante 2 anos, ganharam Copa do Brasil, etc., premiações altas. Mas a gente sabe que dentro de um planejamento de médio e longo prazo, isso fatalmente chegará a um preço, né? E esse preço altíssimo que eles estão pagando hoje, né, em relação a isso. E é interessante também que eles estão vivendo aquilo que a gente viveu, né? Lá em 2000, que você começou bem a nossa conversa relatando, né? 2012, 2013, enfim, gastos com empresas de parentes de conselheiros, de diretores, gastos até em casas de entretenimento adulto, em viagens, coisas assim. Não é verdade? Que a gente... O cenário, como você falou, bem parecido com aquilo que a gente encontrou no clube, né, lá no Bahia. Com cifras maiores, com valores mais impactantes, mas do ponto de vista, pelo menos em relação àquilo que é narrado, assim, eu não tenho um conhecimento muito específico da situação do Cruzeiro, mas pelo que a gente vê na mídia, é muito parecido com o cenário que a gente encontrou no Bahia. Uhum. Vitor, voltando aqui para a nossa seara, o pessoal está perguntando aqui da camisa de sócio.
Quando é que se tem alguma A, previsão? a gente vai anunciar isso em breve. A gente gosta de fazer esse mistério aí, mas tenho certeza que tá muito perto de acontecer. As empresas do ramo têxtil aí, assim como muitas empresas de diversas outras áreas, tiveram uma paralisação de suas atividades durante um período longo nesse momento aí de pandemia, mas me parece que já estão retomando aí a rotina de trabalho aos poucos, e a gente espera que em breve, em breve a gente vai anunciar para os nossos sócios aí o calendário de entrega, o início da entrega das camisas, que estão muito bacanas, assim, os sócios vão gostar muito. Legal, ainda mais nesse momento, né, que a gente está precisando muito do sócio, né? Sim, sim, com certeza. Outro tema inclusive, o pessoal aqui de Brasília e de outras localidades tem me questionado, né, me pediram para questioná-lo também em relação ao tema das embaixadas. A gente sabe que é necessário uma regulamentação por parte do Conselho e que, por várias questões, esse tema tem sido, digamos assim, emperrado, né, no Conselho. E eu também vejo, e aqui me permita fazer uma crítica construtiva, eu acho que dentro das ações de marketing e de promoção do Bahia, que são absolutamente destacáveis hoje em dia e referência no Brasil inteiro, eu acho que um tema que realmente a gente vem tratando pouco ou não dando a atenção devida é o tema das embaixadas. E eu queria te ouvir um pouco quais são os planos de você e de Guilherme em relação às embaixadas, o que é que vocês pensam aí em relação a esse tema. A gente vê as embaixadas com um papel assim, importantíssimo, seja para levar para as localidades onde se encontram a cultura do nosso clube, promover a interação entre os torcedores do nosso clube que estão espalhados pelo mundo, e também pela importância em relação à discussão do clube de uma maneira mais macro, né? Uhum. As dificuldades que nós encontramos hoje em relação às embaixadas se dão por conta de como oferecer a esses torcedores que estão distantes vantagens que sejam de fato significativas e impactantes para essas pessoas. Por que eu digo isso? Porque grande parte das vantagens que são oferecidas no plano de sócio são decorrentes do evento, o jogo, a realização das partidas. Plano de acesso garantido, benefício de cerveja e outras coisas que acontecem. Chegar no estádio de maneira mais facilitada, pagando menos, enfim, uma série de coisas. E os nossos parceiros, os parceiros de aço aí que possibilitam os cupons de desconto. Quando a gente trata de sócios fora de Salvador, o que acontece? Há naturalmente uma dificuldade de nós conseguirmos esses parceiros, porque como a quantidade de pessoas é muito pequena, comercialmente para essas empresas não há interesse delas empreender esse tipo de promoção, né? Não há retorno comercial que justifique elas fazerem as promoções que a gente consegue fazer aqui. Com a chegada da nossa loja online e com uma série de outras medidas de reformulação do nosso plano de sócios, que a gente está em fase final de elaboração, a gente tem pensado algumas coisas específicas para a valorização dos sócios fora de Salvador, e as embaixadas vão ter um papel importantíssimo para isso. A gente tem esse problema da regulamentação, é um tema que vem sendo tratado no âmbito do Conselho Deliberativo, que é quem tem a competência estatutária para lidar, para tratar desse tema. E aí eu aproveito para mandar um abraço ao nosso presidente Carlos Eduardo, que vem fazendo um trabalho aí junto com o Thiago Florinho e com o Lucas Cabeça, os integrantes da mesa aí, vem fazendo um trabalho muito bacana, assim, e conduzindo muito bem o Conselho Deliberativo. E a gente tem certeza que o Conselho está empenhado da melhor forma possível para concluir essa etapa da regulamentação das embaixadas, para que a gente possa avançar na oferta de benefícios, enfim, e maneiras de tornar o torcedor fora de Salvador mais engajado e mais presente na vida do clube. Mas, de fato, assim, a gente tem tido uma dificuldade de encontrar esse ponto, essas medidas e executar essas medidas de atração. Fizemos um Repensando o Bahia em Feira de Santana no ano passado para discutir esse tema. Trouxeram algumas ideias para o clube que a gente implementou e conseguiu melhorar um pouco essa interação,
mas ainda há um caminho a se percorrer. Legal. A gente falou um pouco do antes da pandemia, as medidas durante a pandemia, e agora eu acho que a gente vai na terceira etapa, que é falar um pouco do pós-pandemia, né? Que inclusive é o tema principal, né, desse nosso bate-papo aqui. Existe um clichê muito usado, né, principalmente no ramo dos negócios, mas que, como todo clichê, tem também o seu valor, né, apesar de ser um clichê, que é a história do ideograma chinês, da crise e da oportunidade, né, que é o mesmo símbolo. E eu acho que isso está muito presente agora nessa crise do coronavírus, né? E principalmente em relação a um clube como o Bahia, que vem sofrendo um processo de modernização, né? Há alguns anos, e que vem se acelerando agora na gestão de vocês. E eu acho que a questão da pandemia, ela pode sim ser uma oportunidade para um clube médio com aspirações maiores como o Bahia hoje em dia no futebol brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse cenário que a gente vai viver pós-pandemia. Muita gente fala que o número de transações entre os jogadores, não só o número, mas os números envolvidos nessas transações vai diminuir. Me parece que vai acontecer uma série de impactos em relação à torcida presente nos estádios. Num primeiro momento, parece que é quase impossível esse ano a gente ter jogo com torcida, dificilmente vai ter jogo com torcida, né? Recentemente, acho que ontem saiu um estudo de um instituto inglês comprovando que 42 mortes do coronavírus, da Covid-19 foram causadas somente em função do jogo Liverpool e Atlético de Madrid pela Copa dos Campeões. Foi o último jogo. Tivemos também um problema no jogo do Atalanta, né? Verdade. Milão. Então, assim, os espetáculos públicos, né, sofrerão bastante com a ausência, provavelmente, desse ano, e a gente não sabe no próximo ano como é que vai ser. Então, assim, clubes com torcida presente em estádio, como Bahia e Fortaleza, me parece que sofrem também bastante com isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário pós-pandemia, as oportunidades que surgem por um clube como o Bahia. De fato, a primeira coisa a se dizer é que ainda é um cenário muito indefinido, né? A gente não tem uma noção real, não tem como ter uma noção real do impacto que vai ser sofrido, porque, como eu disse, esse momento afeta toda a cadeia produtiva do futebol, né? Todas as principais receitas aí ficam impactadas, seja a televisão pela ausência dos jogos no período, seja o mercado de transação de atletas, pela retração aqui que o mercado está mergulhado, seja planos de sócio e valores da corrente de bilheteria pela ausência de partidas e que é o atrativo principal ali, né? Enfim, e a cada dia que passa, os efeitos se tornam mais perversos. Há uma vantagem do ponto de vista de organização de estrutura que, por mais que o momento imponha uma série de dificuldades, e é um momento muito difícil para todos, e para o Bahia não é diferente, como o Bahia é um clube que vem num processo de organização e que tem sua casa ali relativamente bem organizada, a saída esse pós-pandemia, a saída desse momento de crise aguda, vai ser uma saída difícil, mas o clube vai sair, e vai sair de pé. Agora a gente vê muitos clubes por aí que já vinham numa situação muito complicada, com muito mais dificuldade que a gente, e que com certeza vão ter um impacto muito mais severo do que aquele que nós estamos suportando aqui.